Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Um prazer estar aqui. Obrigado, Daniel, pelo convite. Sou um contador aqui nos Estados Unidos. Falar um pouco sobre abrir empresas aqui nos Estados Unidos e como que você vai estar pagando o imposto aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, quando você faz negócios aqui, os Estados Unidos vai te cobrar imposto sobre isso. Então, é importante que você entenda como que isso vai ser e para você também se planejar e tomar ações necessárias para quando chegar a hora, você estar preparado. Vou estar falando também um pouco sobre a parte de contabilidade aqui, mas vou iniciar falando sobre o processo de abertura de uma empresa aqui nos Estados Unidos. Qual é esse processo? O que você precisa para poder manter a empresa aqui. Só ver se está funcionando aqui. Legal. Só um pouquinho sobre mim. Nasci no Brasil, mas já moro aqui nos Estados Unidos há mais de 22 anos, tá? Cheguei aqui novinho, estudei aqui nos Estados Unidos, fiz faculdade aqui, me formei da FAU, da Florida Atlantic University, que é uma faculdade de Boca Raton, aqui na Flórida também. Foi lá também onde eu adquiri o meu MBA, também foco em contabilidade. Sou um IRS Enrolled Agent, que é uma designação da Receita Federal Americana para especialistas em tributação. E também sou um CPA, que é a maior designação no ramo contábil aqui nos Estados Unidos, um Certified Public Accountant. Sou CEO e fundador da Leader Associates. Nós somos um escritório de contabilidade localizado aqui no sul da Flórida. Temos escritório em Boca Raton e também em Miami. E atendemos clientes tanto pessoa física e pessoa jurídica na parte contábil, tributária e assessoria empresarial. Tá? Então, desde o processo ali de abertura de empresa, de planejamento para vir para cá, nós podemos ajudar vocês, seus clientes e amigos nessa parte de estruturação e manutenção também da empresa, incluindo aí as preparações das declarações de imposto de renda também. Então, vamos começar sobre o processo de abertura de empresa aqui nos Estados Unidos. Tá? Tudo se inicia no processo de abertura de empresa aqui, você definindo um nome que você quer usar, bem básico, né? Você vai, nós podemos estar checando para ver se esse nome está disponível junto ao estado. O processo de abertura de empresa, ele se inicia junto a um dos 50 estados americanos. Tá? Você vai estar incorporando, organizando a empresa junto a um dos 50 estados dos Estados Unidos. Você vai enviar um documento chamado Artigos de Incorporação ou Organização. É um documento interno, tá? Desculpa, esse documento é um documento que é registrado junto ao Estado. Fica em recorde público, tá? Não tem muita informação lá, vai ter o nome, vai ter a razão da empresa. Na maioria das vezes, quando a gente abre a empresa, a gente coloca que a razão para essa empresa operar é para qualquer fins legais. Tá? Você não precisa definir, essa empresa vai fazer somente o real estate. Não aconselho isso, que você vai pôr uma restrição nessa empresa à toa, não é necessário, ok? Ao contrário do Brasil, onde você tem que definir, né, qual que é o propósito ali da empresa. Pode ser em qualquer estado americano e eu vou aconselhar você abrir essa empresa no local onde o imóvel vai estar localizado ou onde que a operação vai estar. Porque de qualquer forma, se você abre uma empresa em Delaware, por exemplo, e você vai investir no imóvel na Flórida, essa mesma empresa que você abriu em Delaware, você também vai ter que registrá-la aqui na Flórida. Então, vai ter um registro duplo ali, você vai ter que fazer os pagamentos das taxas anuais para ambos os estados. Então, aconselho você a registrar a sua empresa no estado onde você for operar mesmo, porque de qualquer forma você vai ter que registrar lá. E, consequentemente, pagar os impostos estaduais, se tiver algum imposto estadual no estado onde você for operar. Logo após o registro junto ao Estado, você tem que preparar a documentação interna da empresa. Normalmente isso é feito num processo único. Ali nós temos o contrato social americano, né, os bylaws, o operating agreement, dependendo do tipo de estrutura que for. Tem também o shareholder agreement, que é um acordo entre os sócios. Tá? Isso tudo são, e também tem os certificados de ações. Isso são documentos internos que não são registrados em recorde público aqui. Essas informações de quem é dono da empresa são informações internas aqui nos Estados Unidos. No site da Divisão de Corporações do Estado, você tem que reportar quem faz parte do quadro de diretores da empresa, ok? É diferente de quem são os donos, certo? Na maioria das vezes, o dono da empresa vai ser o presidente da empresa, faz parte do quadro de diretor. Então, isso acaba que fica em recorde público. Tem alguns estados dos Estados Unidos que têm um sigilo um pouco maior. Delaware, Wyoming, onde que você, é mais difícil você descobrir quem que faz parte do quadro de diretores da empresa. A maioria dos estados, inclusive aqui na Flórida, isso é recorde público. Mas como eu mencionei anteriormente, se você registra num estado onde tem esse sigilo maior e você está operando da Flórida, você vai ter que registrar na Flórida de qualquer forma, entende? Então meio que não faz muito sentido você ir nessa direção. Então, documentação interna, depois você solicita o CNPJ americano, que se chama aqui o EIN Number. Tá? Isso é um processo que, quando você tem um sócio que é americano, ou que tem o número do Social Security,
é na hora. Sai dentro de 24 horas, você já consegue ter esse número federal da empresa. Quando você não tem nenhum sócio americano, o processo demora um pouquinho mais, mas você ainda consegue tirar. Tá? Você não precisa ter um sócio americano. Só nesse processo da solicitação do CNPJ americano, que é o EIN Number, e quando você não tem um número de Social Security Number, que é como se fosse o CPF aqui dos Estados Unidos, esse processo demora cerca de 3 semanas, tá? Comparado com 24 horas aí. Tá? Então, só uma sugestão, talvez vocês tenham alguém que é um sócio americano, vai agilizar um pouquinho esse processo, mas não muito, de 3 semanas cai para 3 dias, por exemplo. Com o EIN Number você já consegue abrir uma conta bancária da empresa, tá? Você pode ir até um banco aqui nos Estados Unidos. A maioria dos bancos aqui requerem uma presença física, tá? Então requer que você ou um outro diretor da empresa esteja fisicamente presente aqui nos Estados Unidos, mas existem alguns outros bancos que conseguem abrir uma conta bancária da empresa de uma forma remota, tá? A gente tem alguns parceiros, como por exemplo o BB Américas, que é uma divisão do Banco do Brasil lá, que consegue fazer esse tipo de abertura de uma forma remota, sem você estar presente aqui, por alguma razão, se você não puder estar aqui, você ou algum dos diretores da empresa, você conseguiria fazer dessa forma. Caso contrário, os bancos mais tradicionais, Chase, Bank of America, vão exigir que um diretor da empresa esteja aqui presente. Possivelmente, a empresa ela tem que estar registrando para poder estar contratando funcionários ou para sales tax. Eu vou estar falando sobre isso, pode ser que a contratação de funcionários não seja algo de imediato que vocês vão ter, mas o sales tax pode ser que sim, tá? Já eu vou falar, isso é um registro que é feito junto ao Estado, normalmente demora entre 7 e 10 dias após a solicitação do número federal, do EIN Number, tá? Primeiro você pega o CNPJ para depois fazer esses outros registros. E por último, existe aqui o Local Business Tax Receipt, isso é um registro junto ao condado ou à cidade onde a empresa estiver operando, como se fosse um alvará de funcionamento. Você registra, o corpo de bombeiros vai lá para poder verificar se o espaço está adequado para uso, etc. Isso vai se aplicar se você está usando um espaço físico, ok? Então, esses são os passos para você abrir a empresa.